Olá meus amigos, meus irmãos, estamos começando mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre as quarentenas da vida. Quarentenas essas que às vezes não entendemos muitas situações em que passamos, períodos de caos, períodos de solidão, períodos de tristeza, períodos às vezes em que não encontramos as explicações para situações adversas que vêm à nossa vida. E eu acredito que nós podemos comprar qualquer moeda do mundo, mas jamais conseguiremos comprar as horas que se passaram. Quer nós aproveitamos ou não o tempo, de maneira correta ou não, nós jamais conseguiremos trazer de volta as horas que se passaram, o tempo que se passou. E aí restam às vezes arrependimentos, às vezes restam dúvidas, será que tomamos as decisões certas ou não? E hoje eu gostaria de ver um pouquinho com vocês sobre essas situações, queria ver alguns personagens na Bíblia, sobre algumas quarentenas que eles enfrentaram. Alguns se saíram ilesos, alguns foram aprovados por Deus após a quarentena, outros nem tanto, mas a questão é, e o foco desse vídeo é, o que você vai fazer após a quarentena? De que forma você vai agir? Você já tem um direcionamento? Você já sabe que decisão tomar após essa quarentena? E para começar, eu gostaria de lembrar vocês sobre o povo escolhido de Deus, o povo hebreu. Lá no tempo de Moisés, lá no início da Bíblia, no transporte de Gênesis para Êxodo, o povo estava cativo por cerca de 430 anos. E eu entendo que todos nós passamos por no mínimo 3 fases ao longo da nossa vida. Imagina o povo agora com uma cultura escrava, uma cultura egípcia impregnada no seu subconsciente, as lamentações, imagina o sentimento de derrota, imagina a desesperança, por que não assim dizer. Existem algumas lutas internas e externas que nós enfrentamos ao longo da nossa vida pelos processos em que passamos até chegar na Terra Prometida. Agora note que o povo de Israel, enquanto ele estava cativo no Egito, eles não tinham inimigo nenhum, mas eram escravos. Agora veja que no período do deserto, eles tinham um inimigo, eles lutavam com alguém. Sabe quem era esse inimigo? O inimigo era interno. No deserto eles lutavam consigo mesmo e lutavam uns com os outros. Agora quando eles chegam na terceira fase, na Terra Prometida, o inimigo é outro. Agora o inimigo são as nações inimigas que serviam a outros deuses. Você viu os 3 períodos da vida? Enquanto nós estamos com uma mentalidade egípcia, uma mentalidade escrava, uma mentalidade de derrota, uma mentalidade sem perspectiva, nós praticamente não lutamos com ninguém, não temos inimigos, mas automaticamente somos escravos. Agora, quando nós tomamos uma decisão de vencer, uma decisão de avançar, uma decisão de crescer na vida, uma decisão de servir a Deus, nós vamos para a fase que eu posso chamar de deserto. O povo no deserto, eles tinham conflitos internos, agora eles lutavam mais consigo mesmo, lutavam inclusive uns com os outros, com seus próprios irmãos. Agora é a fase dos conflitos, é a fase que nós podemos entender que é a fase do silêncio de Deus, ou pelo menos que nós entendemos que é a fase do silêncio de Deus, mas eu creio que Deus sempre está falando, mas essa é a fase em que nós não compreendemos as coisas, não compreendemos os processos, não entendemos o porquê que estamos passando por esse período. Mas após esse período, após o período do deserto, nós chegamos na tão sonhada Terra Prometida, a Terra das Conquistas, a Terra de Canaã, simbolicamente falando, onde lá muitos entendem que quando chegam na Terra Prometida entendem que agora é o período de descanso, mas não, é o período de expulsar inimigos inclusive às vezes internos, conflitos, traumas. Na Terra Prometida o povo alcançou a promessa, mas o povo teve que expulsar inimigos, teve que expulsar pessoas que serviam a outros deuses. Então, em que período da vida você está? Com quem você está lutando? Talvez você deve estar se questionando, eu acredito que eu estou no período do deserto, eu estou no período do silêncio, estou no período da travessia, dos processos, dos porquês. E note que para que você consiga chegar na Terra Prometida é necessário passar pelo período do deserto. Por que eles não foram do Egito direto para a Terra Prometida? Porque Deus precisava moldar eles através do deserto, porque no deserto é que nós começamos a conhecer Deus. E eu gostaria de mostrar para vocês que durante toda a Bíblia Deus utilizou o número 40 para simbolizar um período de aprendizado, um período de preparação, inclusive um período de cuidados. Existem muitas quarentenas na Bíblia. Homens e mulheres de Deus passaram por períodos de quarentena, períodos de silêncio. E a questão é, será que aprenderam alguma coisa? A Bíblia vai nos falar inclusive em Números que foram enviados 12 príncipes das tribos de Israel
Eles foram espiar a terra prometida, para ver se era uma terra boa para se habitar, e o período foi 40 dias para espiar a terra. Vejam as quarentenas. Após esses 40 dias que eles foram espiar a terra, a Bíblia diz que eles ficaram 40 anos no deserto, vagando pelo deserto devido à desobediência do povo. São quarentenas que enfrentamos. A Bíblia também nos fala no livro de Juízes, no capítulo 13, que o povo estava cativo, eles estavam escravos por 40 anos. Até que Deus enviou um homem chamado Sansão para libertar o povo. No primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, também diz que o gigante Golias estava atormentando o povo de Deus, desafiando o povo de Deus por 40 dias, até que ele foi derrotado por Davi. Em 1 Reis 19, nós podemos ver também o próprio profeta Elias fugindo de Jezabel para o Monte Horebe, e o período foi de 40 dias. E por que não lembrarmos do profeta Jonas, que no seu próprio livro, no capítulo 3, a Bíblia menciona que por 40 dias ele caminhou e pregou o arrependimento para a grande cidade de Nínive. São quarentenas que enfrentamos ao longo da nossa vida. A questão é o que faremos nessa quarentena e o que faremos após essa quarentena. Será que estamos aprendendo alguma coisa? Será que você está aprendendo alguma coisa com essa quarentena que a nossa nação está enfrentando nesse momento? E veja que a pergunta não é como entramos na quarentena, porque existem quarentenas ao longo da nossa vida que nós não temos escolha. Esse vírus, por exemplo, nós não tivemos escolha, a humanidade não teve escolha. Nós não escolhemos entrar nessa quarentena. A questão, então, a pergunta não é como entramos, mas sim como sairemos. Será que você vai sair mais humilde? Será que você vai sair mais compreensível, perdoando mais determinado talvez, com mais pensamentos de vencedor, com projetos em Deus? Um dos personagens da Bíblia, chamado Moisés, enfrentou muitas quarentenas. Existiu um período da vida dele, inclusive, que ele matou um egípcio e teve que fugir para as terras de Midian, onde ficou 40 anos no deserto. Após isso, após ser transformado por Deus, a Bíblia nos fala no livro de Êxodo, a Bíblia fala que ele esteve 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. Nós podemos ver também uma outra quarentena que Moisés enfrentou, que está descrito lá em Deuteronômio, que ele ficou mais 40 dias no monte intercedendo pelo povo. Vejam, períodos de quarentena. Um homem que antes da quarentena, esse homem, Moisés, antes da quarentena, tentava resolver tudo no seu braço, a ponto de matar uma pessoa. Agora, após a quarentena, ele se torna um homem humilde, se torna inclusive a voz de Deus para o povo. Uma pessoa que conseguiu aprender com os processos da vida. Agora, em contrapartida, nós podemos lembrar no livro de Gênesis, no capítulo 7, um homem chamado Noé. A Bíblia diz que choveu 40 dias e 40 noites sobre a terra. Noé construiu a arca, Noé salvou a sua família, Noé tinha uma missão de repovoar a terra. A questão é quando Noé saiu da arca, a questão é após o dilúvio, após a quarentena, o que Noé fez? A Bíblia nos fala que ele embriagou-se e por conta disso houve briga entre os seus irmãos e muitos outros problemas. Mas também, por que não falar do nosso Mestre Jesus? A Bíblia nos fala em Mateus, no capítulo 4, versículo 13, após ele ser 40 dias tentado no deserto pelo inimigo, a Bíblia diz no versículo 13, e descendo do monte, partiu e foi habitar em Cafarnaum. Olha que interessante isso. Estamos falando de Cristo aqui como homem na terra, mas que durante o período da quarentena ele já tinha uma visão determinada. Ele mesmo no período da quarentena, ele já estava elaborando projetos, ele já tinha um direcionamento, ele já sabia para onde ia e o que faria após a quarentena. Acabou a quarentena, ele já começou a ser útil no reino de Deus. Tantos e tantos personagens que enfrentaram quarentenas ao longo da sua vida. Os discípulos, então, após a ressurreição de Jesus, até o dia de Pentecostes, ficaram aguardando no cenáculo, aprendendo mais algumas coisas com Cristo, e após a descida do Espírito Santo foram transformados para sempre, se tornaram verdadeiros mártires. Então a pergunta que eu faço para finalizar é: como sairemos dessa quarentena? Talvez como Moisés, um homem que antes dela era arrogante, mas após a quarentena saiu humilde, sendo a voz de Deus para o povo. Ou, espero que não, mas talvez alguém vai sair da quarentena como Noé, extravasando, embriagando-se, pensando mais nessa vida terrena do que na eterna. Mas queira Deus e que Deus nos ensine para que possamos sair como Jesus saiu da quarentena, daqueles 40 dias,
com uma visão, com um direcionamento, já sabia o que fazer após a quarentena. Nesse momento Deus quer renovar as suas forças para que você comece a entender por que Deus te colocou nesse período. Ora, nós entendemos que um aluno ele é reprovado apenas quando ele não aprende a matéria. O que você está aprendendo? O que nós estamos aprendendo nesse período? Será que sairemos melhores? Será que sairemos mais humildes, estendendo mais a mão ao próximo? Em 2 Coríntios, inclusive, 4,16 diz que nós não devemos nos desfalecer, pois se o homem exterior se corromper, o interior ele deve se renovar, que você seja renovado, que o Senhor venha renovar as tuas forças através desse vídeo. Anime-se, pare de olhar as más notícias, pare de escutar vozes contrárias e comece a escutar a voz da Bíblia, e que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter aprendido algo, que esse período esteja te ensinando algo, por mais que dói. Nós sabemos que o período de silêncio dói, nós sabemos que esse vírus ele tem devastado tantas vidas, tantas famílias, mas nós temos que continuar crendo que Deus muito em breve vai exterminar esse mal da humanidade. E a preocupação que fica é: o que faremos depois da quarentena? O que você vai fazer após a quarentena? Que Deus te abençoe com esse vídeo poderosamente. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, deixe o seu comentário aqui também, aqui embaixo, pedindo algum tema, escrevendo algum título, o que você gostaria que eu gravasse. Esses seus comentários me motivam muito. Por favor, se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal também e ative o sininho das notificações. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.